Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos gravar a respeito de um assunto que foi pedido por uma pessoa que nos acompanha aí no canal. Essa pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram e pediu para falar a respeito do porquê que algumas pessoas gostam de levar tapas durante o sexo. E essa é uma questão que abre margem para falar a respeito de vários outros aspectos. Eu vou começar falando a partir da visão psicológica primeiro, de maneira mais ampla, psicologia de maneira um pouco mais ampla, e depois partir mais para uma explicação psicanalítica. Então, inicialmente, para abordarmos isso de maneira pelo viés psicológico, só explicando, o cenário hoje vai ficar um pouco cortado porque eu tive que aproximar mais a câmera para usar a lousa. E para explicar isso de uma maneira mais psicológica, é importante que a gente separe três conceitos que para nós normalmente eles vêm no senso comum meio que interligados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no tapa, no beijo, no abraço, em qualquer ação desse gênero, desse aspecto, nós pensamos nisso com três conceitos acoplados que nós podemos dividi-los para entender melhor o que de fato dá significado a esse gesto, porque a ação em si ela não tem um significado. São outros aspectos que estão intrínsecos nela, mas que podem ser separados, que geram esse significado. Então eu separei aqui três conceitos, que é ação, intensidade e emoção. E isso é importante nós separarmos dessa forma e entendermos para pensar o que leva um beijo, um tapa, um abraço ser bom, ser ruim, ou qualquer outra forma de manifestação de carinho ou do que nós entendemos como agressão, um aperto de mão, talvez uma agressão de outra natureza referente ao outro. Quando nós separamos esses três conceitos, então nós temos a ação. A ação pode ser um beijo, um tapa, ou então um soco, ou então um abraço, ou um toque, simplesmente no outro. Essa é a ação. E a ação por si, ela não tem um julgamento de valor. A ação em si, ela não constitui nada. A ação, ela é só um ato. O toque por si não diz muita coisa. Tanto é que se eu falar, tocou em tal pessoa, se eu não contextualizar isso, você vai criar julgamento para essa ação a partir dos teus próprios conceitos, a partir do que você tem como conteúdo seu. Aí você vai interpretar se tocou agredindo, tocou fazendo carinho, tocou ajudando, tocou como. Porque o toque em si, seja por um tapa, por um soco, por um beijo, por um abraço, em si não traz significado. O que dá significado para isso é a junção da ação, intensidade e emoção. Então você tem uma intensidade dessa ação. O que é a intensidade? É diferente, por exemplo, eu dar um tapa no ombro de uma pessoa e dizer, bom trabalho, você fez uma coisa bem bacana. E eu dar um tapa na face de uma pessoa que deixa a marca dos meus dedos. A ação é a mesma, mas a intensidade é outra. A intensidade de um toque de leve e de um tapa, de fato, são duas intensidades diferentes. Assim como a emoção que eu utilizo também pode ser diferente. Pode ser semelhante e pode ser diferente. Então, quando eu, por exemplo, dou um tapa no ombro de uma pessoa para parabenizar ela por algo, normalmente a emoção que eu represento através desse gesto é uma emoção de acolhimento, de carinho, de apreço. Então, eu tem uma expressão facial que acolhe a pessoa, um sorriso, palavras doces, palavras que são entendidas socialmente como palavras de carinho, de apreço. Bom trabalho. Isso é uma palavra de apreço. É diferente de eu dar o mesmo tapa na pessoa dizendo você é incompetente, você é um inútil. A ação é a mesma, a intensidade talvez seja a mesma, mas a emoção que eu manifesto é outra.
E por isso que um mesmo gesto pode ser entendido como carinho, pode ser entendido como indiferente ou pode ser entendido como agressão. Por exemplo, um tapinha leve no ombro de uma pessoa pedindo licença é algo meio que indiferente. Às vezes a gente até pode pensar, a pessoa é educada, pediu licença, não saiu me empurrando. Mas é indiferente eu tocar no ombro dela pedindo licença. É meio algo que não nos desperta muita coisa. Agora, um tapinha no ombro dela dizendo, nossa, que bacana isso que você fez, já desperta uma emoção boa. Então, a pessoa normalmente ela vai entender isso como sendo um elogio, sendo um carinho, sendo algo de apreço. Já eu dar um tapa no ombro dela, empurrando ela para afastar de mim, dizendo você não presta, você é um inútil, você é um incompetente, vai despertar emoções completamente distintas nela, porque as emoções que eu estou manifestando são distintas. Talvez a ação é a mesma, é tocar no ombro dela, a intensidade até pode ser a mesma, eu posso nem mesmo aumentar a intensidade no tocar nela no terceiro exemplo. Mas o fato de eu manifestar palavras agressivas num tom de voz mais violento vai mudar completamente as emoções que eu desperto nessa pessoa. E isso é em relação a tudo. Então, mesmo o beijo, que normalmente é entendido como algo bom, algo carinhoso, quem já foi beijado à força talvez não tenha a mesma opinião. Porque mudou a emoção manifesta e despertada e mudou a intensidade. Normalmente um beijo intencional, um beijo onde as duas pessoas estão de acordo, é algo suave, é algo que há uma aproximação, não necessariamente, não é via de regra. Claro que as pessoas podem ter uma ação de intensidade, mesmo assim sendo de comum acordo, e gostar disso. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente quando tratar disso pela visão psicanalítica. Mas, de maneira geral, as pessoas têm um movimento que respeita o tempo dos dois, quando esse ato é de intenção e aceitação dos dois. Então, o beijo vai ser entendido como algo bom, algo bacana, que desperta boas emoções. Agora, se é um beijo forçado, normalmente isso tem uma intensidade que ultrapassa o que dos dois dá conta e apresenta e desperta emoções diferentes. Apresenta a emoção de agressividade da parte de quem está literalmente agredindo, violentando o outro, forçando o beijo, e desperta no outro como consequência também emoções de agressividade e ao mesmo tempo de submissão, de sujeição, de não dar conta de ter um certo domínio sobre o seu próprio corpo, porque está sendo invadido por um outro. Então eu percebo, o beijo também pode ser violento, também pode ser agressivo. Então, por que o tapa não poderia ser carinhoso? Então essa é a primeira questão que temos que avaliar. O tapa pode sim ser uma manifestação de carinho, mais do que evidente, como eu mencionei. Um tapa no ombro, um tapa nas costas, dizendo bom trabalho, dizendo parabéns, dizendo tenha sorte na sua vida, enfim. Um tapa pode sim ser algo carinhoso. Então isso já nos deixa mais claro que não é tão estranho assim pessoas em determinados momentos gostarem de levar um tapa, desde que, claro, de comum acordo de ambos. Entenda-se bem aqui, quando estamos nos referindo a esse tipo de situação, estamos nos referindo a uma situação que é de comum acordo das pessoas envolvidas e que nenhuma delas está sujeitada à outra. Nenhuma delas está sofrendo ameaça para concordar com o que está acontecendo, nenhuma delas tem ignorância a respeito do que está acontecendo, que são outras circunstâncias. Quando uma pessoa não entende o que está acontecendo, ela não tem como dar julgamento, ou seja, ela não tem como aprovar algo que ela não entende o que é. Assim como quando uma pessoa é sujeitada a outra, seja por diferença, por exemplo, em caso de trabalho, diferença de cargo, que pode perder o emprego porque é um chefe, é uma pessoa que está em uma posição de chefia, ou quando, por exemplo, é um cônjuge que é dependente do outro economicamente, tudo isso traz outras análises que fazem com que muitas vezes um sim não seja necessariamente um sim.
Mas desconsiderando tudo isso e levando em consideração a hipótese de que ambas as pessoas estão em comum acordo, estão em posição de igualdade e decidiram que essa é uma forma deles se relacionarem, não é estranho pensar que um tapa possa ser, sim, uma manifestação de carinho. Inclusive mesmo que deixe marcas físicas. Por exemplo, é muito comum, principalmente entre homens que tendem a ter formas de se cumprimentar um pouco mais agressivas, a gente vê principalmente em idades mais jovens, meninos, adolescentes, homens, batendo na mão um do outro, como é costume de se cumprimentar, batendo na mão um do outro com tamanha intensidade e força que chega a deixar a mão de ambos vermelha. E normalmente essas duas pessoas nessa ação não entendem isso como uma agressão de um com o outro. Nenhum dos dois fala, você me agrediu, você me bateu. Não, porque eles entendem que apesar de haver uma ação, que é um tapa na mão do outro, que poderia ser entendido como algo negativo, apesar de existir essa ação, inclusive com uma intensidade grande, a emoção que motivou essa ação é outra. A emoção é uma emoção de amizade, de pactuação, de um contato físico talvez menos carinhoso, mas ainda assim carinhoso, porque também tem essa análise de se fazer, que muitos homens têm muita dificuldade no contato físico com outro homem, porque tem todo o tabu social da homossexualidade, de que se você manifesta carinho em relação a outro homem, se você diz que outro homem é bonito, então minha nossa, o mundo desaba. Coisas que a gente sabe que são bastante imaturas, mas existem. A sociedade funciona desse modo e até que mudemos isso, acontece esse tipo de situação. Então muitas vezes também essa certa agressividade no toque de um homem com o outro é justamente porque há uma necessidade de um contato físico, mas ao mesmo tempo há um medo desse contato físico por todos esses tabus socialmente colocados. Não é à toa que há tanta tendência de homens gostarem de luta, porque também é uma forma de contato físico entre dois homens, mas que é socialmente aceita, que normalmente as pessoas não ficam atribuindo a isso homossexualidade e outras questões que só se fazem questão também por causa do nosso preconceito, porque senão não faria o menor sentido o cara se preocupar com o fato de se vão chamar ele de gay ou não. Enfim, creio que isso já deu para esclarecer um pouco melhor no sentido psicológico porque que uma ação por si não é agressiva ou carinhosa. O beijo pode ser usado como uma violência quando é forçado ou quando é feito de uma maneira inadequada, quando é feito com uma intensidade. Às vezes a emoção até pode não ser uma emoção de agressividade, mas a intensidade é tão grande que você acaba ferindo a outra pessoa. Então, isso também não é tão incomum, das pessoas irem se beijar e bater no rosto uma da outra. Existem situações, claro, que são extremos, mas eu já vi situações das pessoas até, inclusive, tirar sangue do nariz uma da outra, porque foi de uma maneira mais intensa do que deveria. Claro que são situações bastante incomuns, mas acontecem, nos demonstram claramente que mesmo o beijo por si não é sempre uma ação de carinho. O abraço, mesma coisa. Se você é forçado a abraçar alguém, a situação não é nem um pouco carinhosa e nem um pouco agradável para você. Então, a mesma ação que pode ser entendida como boa pode ser entendida como ruim. Depende da intensidade e da emoção. E para além disso, depende também dos teus próprios conteúdos. Então, a emoção não apenas de quem faz a ação, mas a emoção de quem recebe essa ação, que aí a gente entra na questão da psicanálise. Então, se a pessoa tem, por exemplo, o abraço, que é entendido como uma manifestação de carinho, ele pode ser numa intensidade moderada, ele pode ter na pessoa que está dando o abraço sentimentos de carinho, de afeto, mas a pessoa que vai receber pode ter desperta nela emoções desagradáveis, por todo um histórico dela, por todos os conteúdos de momentos que ela foi abraçada à força, de momentos em que ela foi abraçada e sentiu coisas que ela não gostou de sentir, e isso pode fazer com que o abraço seja ruim. Então, também é lógico pensarmos que, dependendo desses conteúdos, um tapa também pode ser entendido como bom.
Então, por exemplo, se uma pessoa, vamos pegar, eu sempre pego exemplos muito drásticos e muito escabrosos, então vamos pegar uns exemplos um pouco mais leves. Uma pessoa, por exemplo, que não foi abusada nem fisicamente, nem psiquicamente, nem sexualmente, mas que os cuidadores dela, ou um cuidador, a pessoa que prestou os cuidados a ela durante a sua infância, era uma pessoa que tinha por hábito usar o tapa como carinho. Então batia no ombro, ou dava um tapa de leve na face, ou então dava um tapa nas costas, dava um tapa na mão como uma forma de fazer carinho. Inclusive o tapa na mão é comum entre adultos, às vezes você dá uns 2 tapinhas na mão da pessoa como uma forma de demonstrar que você está presente, que você está ali. A pessoa teve ao longo da vida dela esse tipo de contato como forma de manifestar carinho. Assim como o cuidador, e aí você vê a diferença entre uma ação abusiva e violenta e uma ação não abusiva e não violenta, porque esse cuidador também aceitava que essa criança batesse no ombro, que essa criança batesse na mão. Isso se constituiu como uma forma de manifestação de carinho para essa pessoa. Então não é estranho que quando ela conheça pessoas novas, ela bata no ombro, ela muitas vezes tenha ações nesse sentido. E, igualmente, no momento em que ela está em um momento mais íntimo, mais intenso, que seria o momento de uma ação sexual, por exemplo, de um ato sexual, talvez também seja a forma que ela encontre de manifestar carinho e de receber carinho. Pode ser que isso se intensifique um pouco mais, porque afinal o ato sexual por si já é intenso. É algo que tende a ser muito mais intenso do que as nossas ações comuns do dia a dia. Então aí já nós temos uma perspectiva do porquê que uma pessoa pode apreciar, talvez, levar um tapa durante o ato sexual ou até mais de um. Outro aspecto que pode influenciar isso, a gente entra nos traços perversos. Os traços perversos, e aí para quem quiser saber mais a respeito, eu não posso explicar nesse vídeo porque vai se estender muito, assista aos nossos vídeos no canal a respeito das estruturas, neurose, perversão e psicose, que vocês entenderão um pouco mais a respeito dessa divisão estrutural que o Freud inicia e o Lacan, de fato, deixa ela mais evidente. E nesse sentido, os traços perversos podem levar a pessoa a ter uma outra leitura dessa ação que normalmente é entendida como uma agressão. Então, o tapa é entendido como uma agressão por muitas pessoas pela leitura que elas fazem. Já demonstramos, creio que claramente nos nossos exemplos anteriores, que o mesmo tapa pode ser uma manifestação de carinho. Mas mesmo que esse tapa venha acompanhado de agressividade, no caso, uma intensidade exacerbada e emoções de agressividade, ele ainda pode ser entendido como uma manifestação, não diria de carinho, mas ele pode ser interpretado como algo bom. Que aí entram os traços perversos. Uma pessoa que, por exemplo, não teve outra forma de contato físico com seus cuidadores que não a partir da agressão, ela pode entender a agressão como uma forma de se relacionar. E ela não vai dar a mesma conotação negativa que nós damos para a agressão. Ainda é violento, é agressivo, gera dano físico, mas para ela a interpretação que ela dá é outra. Então é, por exemplo, como uma pessoa que gosta de coisas extremamente geladas. Vamos pegar, eu costumo tomar muito tererê e trincando de gelado. Tem gente que quando toma tererê comigo reclama, que inclusive pessoas que depois ficam com problema na garganta por alguns dias, porque não estão acostumadas com algo tão gelado. Então atualmente eu costumo fazer um pouco menos gelado quando vou servir para outras pessoas. Mas o que acontece? Não é que para mim o tererê não seja gelado quando eu estou tomando. Ele é gelado assim como para a pessoa que reclama dele estar gelado. Mas para mim esse gelado é bom. Eu não vejo como algo ruim, não afeta a minha garganta e eu não me preocupo com isso porque não é algo que eu considero negativo.
mesmo que eu esteja experimentando a água na mesma temperatura da outra pessoa que está reclamando que está gelada, assim como quente, assim como qualquer outra sensação. Então a sensação a partir do objeto é praticamente a mesma. Nós temos uma sensação de temperatura semelhante. Não é que eu não estou sentindo que aquilo está gelado, mas é que eu gosto daquilo gelado. As pessoas têm interpretações diferentes a respeito da sensação. Tem gente que gosta de calor, tem gente que gosta de frio, tem gente que não gosta de nenhum dos dois. São interpretações diferentes para a mesma sensação. E em relação à dor, em relação a outras sensações, é a mesma coisa. Então muitas pessoas não vão entender a dor como algo ruim, como algo a ser evitado. Elas sentem dor. Elas, não é que a pessoa quando leva um tapa não sente nada, ela sente a dor. Só que ela não interpreta isso como ruim. Ela aprecia essa dor. Assim como as pessoas que gostam de calor estão sentindo o calor. A pessoa não está a 30 graus achando que está zero. Não, ela está sentindo que está calor, mas ela aprecia o calor, ela não se incomoda com isso. E a mesma coisa com pessoas com fortes traços perversos. Ela sente a dor, mas ela não se incomoda com essa dor. E aí a gente entra em outros aspectos um pouco mais profundos quando a gente fala de sujeição ao outro, de submissão, que aí a gente entra no sadomasoquismo. Então, o tapa e outras ações podem também serem análogos a uma sujeição ao outro. E por que é bom, em certo nível, se sujeitar ao outro? Porque você se isenta de responsabilidade. Quando você se sujeita ao outro, o outro é quem toma as decisões, em parte você está isento das consequências dessas decisões, porque não foi você quem tomou. Então nós temos, e isso vem desde a nossa infância, quando nos sujeitamos aos nossos cuidadores, somos obrigados a isso, não temos opção, já que precisamos sobreviver e a única forma de sobreviver é se sujeitando ao outro. Isso imprime certas marcas que muitos levam pelo restante da vida, mantendo um certo apreço em se sujeitar ao outro. Então também esse tapa, ser amarrado, ser imobilizado, coisas do gênero, podem remeter a essa sujeição ao outro. A partir do momento que eu estou amarrado, eu não preciso fazer nada, eu posso simplesmente relaxar e aproveitar. Então há uma certa sujeição que é vantajosa em algum nível. Por isso que existem todas essas características. E para além disso, qual ato é mais inusitado e inesperado do que o ato sexual? É aonde realmente as pessoas manifestam as coisas mais distintas possíveis. Então, realmente vão haver sensações que se diferenciam muito de um sujeito para o outro, ações muito diferentes, enfim, o sexo vem cada vez mais se demonstrando como uma infinidade de possibilidades. É isso, espero que tenham apreciado esse conteúdo, foi solicitado por uma pessoa no canal. Gravei tanto por isso quanto porque também considero que é um tema muito interessante e é um tema que desperta análises em outros sentidos, principalmente em relação à psicanálise. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.